Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Eduardo, o produtor do canal Geek Dev. E depois de muito tempo, mas muito tempo mesmo sem produzir conteúdo para esse canal, eu voltei com um conteúdo muito bacana de um assunto que se tornou uma revolução na área de tecnologia, que é o RPA. O que a sigla RPA significa? Robot Process Automation, ou seja, traduzindo para o literal em português, automação robotizada de processos. Ou seja, tudo aquilo que um ser humano faz e pode ser automatizado por um robô, por uma automação. Hoje a gente tem várias soluções de grandes empresas no mercado que possuem tecnologias de RPA, mas o nosso assunto hoje nós vamos falar de Power Automate Desktop, um RPA da Microsoft que tem uma licença free para você baixar e testar aí na sua casa. Eu quero mostrar para você como é muito simples automatizarmos alguns processos manuais utilizando o Power Automate Desktop, usando o conceito de no-code e abstração de código, né? Com isso você tem um resultado muito mais rápido, ao invés da necessidade de codificar linhas e linhas de código para você chegar no mesmo resultado. Então, antes de começarmos, se você não entendeu ainda como o RPA funciona, eu quero te dar um exemplo do que eu acho que vai fazer você entender onde o RPA pode se encaixar. Então, você imagina que você receba mensalmente aí, ou até mesmo diariamente, talvez uma planilha de um cliente, um arquivo Excel, né? De um fornecedor através de um e-mail. Sempre que esse arquivo chega até você, você tem que inserir cada linha desse arquivo Excel em um sistema legado, né? Ou até mesmo, por que não, um SAP. E talvez, após você inserir esse dado em seu sistema, ele te gere um código, um ID. E você então precisa pegar esse ID e atualizar de volta nessa planilha e devolver para um outro departamento talvez. Então você já pensou na quantidade de processo manual que está atrelado nessas atividades? Quanto um ser humano poderia realizar outras atividades mais, digamos assim, pensantes comparado com essas tarefas burras e repetitivas? Então aqui é só um exemplo de um cenário, né, fictício que um RPA se encaixaria perfeitamente. Mas é lógico, existem centenas, milhares de outros cenários e escopos que um robô conseguiria substituir as atividades humanas. Então fica comigo nesse vídeo até o final, que eu vou te mostrar nesse primeiro vídeo um exemplo do que a gente consegue fazer com o RPA. Então, primeiramente, vamos ver como que a gente baixa o Power Automate Desktop. Para isso, o que a gente precisa fazer? Eu vou abrir o Google aqui, na minha máquina, e vamos digitar Power Automate Desktop. E a gente já vai encontrar o link que vai te levar para a página lá da Microsoft. Eu já tenho o meu login. Se você ainda não tem o login, eu recomendo que você faça o seu cadastro na página da Microsoft. E após você ter realizado o seu login, você vai clicar nesse link Entrar. Como eu já estou logado na plataforma da Microsoft, ele já vai me direcionar aqui para a página inicial do Power Automate. Então eu já estou na página Home. E para que a gente consiga encontrar o download do Power Automate, você tem que clicar aqui do lado esquerdo, nesse ícone My Flows. Entrando aqui no link, você vai ter um outro ícone do lado direito, chamado Power Automate Desktop. Só você clicar que o download já vai começar a ser realizado. Eu já realizei o download, um download aqui nesse momento que eu estou fazendo de 247 MB. Então, depende da sua conexão, pode levar um certo tempo ou até não. Então tá, o download já está concluído. Você vai clicar nesse arquivo que foi baixado para sua máquina. Eu já tenho também o Power Automate instalado na minha máquina. O processo é muito simples, é basicamente 2 ou 3 cliques Next, aqui no meu caso como está em português, clicar no avançar e ele já vai instalar para você o Power Automate. Então galera, a gente está aqui com a página do Power Automate Desktop aberta. E aqui é onde vai mostrar para a gente todos os fluxos, nossos flows, né, que foram criados e salvos. Em cloud, é importante dizer que todo fluxo que você cria no Power Automate ele é salvo na cloud, lá da Microsoft, né? E para a gente criar o nosso primeiro fluxo, vamos clicar aqui no botão New Flow, vamos dar um nome para ele. Vou chamar de Tornado Bot, clicar no botão Create. E ele já vai abrir para a gente a página da criação do bot. Então aqui, entendendo como é que funciona essa tela, o lado esquerdo onde nós temos as actions, né, que são os elementos
que a gente, através da ação de drag and drop, né, de arrastar e soltar, a gente vai jogar aqui para o meio da tela, essa central aqui. O lado esquerdo, onde representa as nossas variáveis que serão criadas no decorrer aí da construção do bot. E que mais? E aqui a gente tem esse drop down que representa o fluxo, os subfluxos, né? Importante dizer, a gente vai aprofundar mais nesse ponto, mas conforme o nosso bot ele vai crescendo, né? O intuito é a gente separar por camadas de negócio. Então, vamos imaginar que a gente vai ter uma página que vai interagir com o login de uma determinada aplicação e depois, após você fazer o login, você vai ter uma interação com um download de uma página, depois você vai manipular os dados desse arquivo, depois você vai ter um outro processo final que você vai manipular esses dados para jogar numa aplicação. Então, ao invés de você ter tudo isso separado, ao invés de você ter tudo isso em uma única página, a gente segrega por flow, né? Então, a gente separa isso por assuntos de negócio, para que possa ficar mais distinto e os assuntos ficarem separados, e até mesmo para que você, ao visualizar o bot, você consiga ter esse entendimento. Então agora vamos começar a manipular algumas ações bem básicas aqui para estender o entendimento de vocês no Power Automate Desktop. Então vamos abrir essa aba Variables e eu tenho aqui embaixo um cara chamado setVariable, que ele é nada mais do que uma variável mesmo. Então eu vou chamar, para você renomear uma variável, você clica aqui em cima e você já coloca o nome dessa variável, eu vou chamar de username. Aqui é o valor inicial que a gente quer iniciar essa variável, a gente pode popular essa variável depois, no decorrer que o bot esteja rodando. Eu vou colocar user@gmail.com. Vou criar mais uma variável, então a gente só arrastar para cá. Esse cara eu vou chamar de password. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu quero mostrar, né? Quando esse bot estiver rodando, eu quero mostrar uma mensagem com o conteúdo dessas variáveis. Então, eu vou aqui esse cara chamado message box e vou arrastar esse cara chamado display message. Então, aqui é o título da mensagem e eu quero mostrar o conteúdo desses dois campos. Então, para isso, o que eu faço? Eu clico aqui, ó, e ele vai mostrar para mim todas as variáveis criadas. Eu seleciono duas vezes, username, vou dar um enter aqui, também posso colocar um tracinho, e vamos selecionar o password. Não vamos fazer mais nada, só dar um save. Você pode salvar o seu fluxo aqui, tá? E para a gente rodar, é só a gente clicar no botão Run. E ele vai mostrar para você o conteúdo das duas variáveis que a gente populou aqui no bot. Então, galera, agora eu quero mostrar um outro tipo de aplicação que a gente consegue criar aqui no RPA, que é gerar um número randômico, né? Em algum momento aí que você vai estar desenvolvendo alguma solução, você vai precisar gerar um número randômico. Então a gente já tem um cara pronto aqui já, que é esse objeto chamado Generate Random Number. Vamos arrastar esse cara para cá. E aí ele pergunta qual que é o mínimo valor que você quer gerar e o máximo, né? Então a gente pode colocar, vou deixar esse padrão mesmo de 0 a 100. Ele vai sempre que uma ação é executada, o Power Automate ele produz uma variável para você. E a gente vai ver isso mais para frente. E essa variável pode ser de vários tipos, de um texto, um tipo numérico, um data table, uma lista e dezenas de outros tipos. Aqui nesse caso ele vai produzir para a gente essa variável aqui que é um random number, que é um tipo inteiro. Vamos dar um save. Eu não quero que ele execute para a gente essas ações aqui. Então a gente pode fazer duas coisas. Ou eu posso selecionar todas, né, segurando o Shift e selecionando Delete. Ou se você quiser apenas que essas ações não sejam executadas até que você volte essas ações novamente, você pode selecioná-las e clicar em Disable Action. Então, elas ficarão comentadas. Então, estão comentadas, não vou mais executar, vamos dar um Run aqui.
E sempre que o objeto ele é populado, né? No caso aqui o bot rodou, e ele já acabou. Aqui do lado direito a gente vê que ele gerou um random number, que é o número 53. Se a gente rodar de novo, a gente vai ver que vai ter um novo número, que é o número 80. Tá. Vamos tentar incrementar um pouco mais isso daqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar 2 vezes e agora, ao invés da gente gerar apenas um número, eu vou selecionar esse cara aqui chamado Generate Multiple Numbers. Tá? E aí você já percebe que aqui essa variável produzida já não é mais um inteiro, ele já é um random numbers. Significa que ele já é uma lista. Já. Se você já é um desenvolvedor, você meio que entende o que ele já produziu para a gente aqui. Tá bom? E aqui a gente fala quantos números você quer que seja adicionado nessa lista. Vou deixar esse padrão mesmo de 10, dar um save e vamos dar um run. E aí você vai ver que o resultado já mudou. Se você clicar 2 vezes aqui, já perceba que a gente já tem uma lista de valores numéricos. Né? É importante falar que a lista sempre começa, o primeiro elemento é 0 até o último elemento. Tá bom? Vamos dar um close aqui. E agora vamos fazer o seguinte, vamos iterar sobre cada elemento dessa lista para que a gente possa fazer algum tipo de manipulação ou até mesmo como que a gente consegue fazer para visualizar esses dados. Então, para isso, a gente tem um cara aqui no Actions, você pode filtrar também, porque como são muitas ações, você tem um cara aqui no Loops, chamado For Each. Então, a gente vai arrastar esse cara para cá e a gente vai selecionar essa variável que foi criada. Então, vamos selecionar Random Numbers e, mais uma vez, ele vai armazenar nesse cara chamado Current Item. Tá bom? Você pode também mudar, posso colocar Item aqui apenas. Vamos dar um save. Então ele criou um laço repetitivo aqui. E o que a gente pode fazer? Vou colocar uma ação bem simples mesmo, que é mostrar uma mensagem para cada vez que ele passar por esse laço. E aqui no corpo da mensagem, vamos selecionar e vou selecionar o item, que é um valor numérico. Select, vamos dar um save. Então para cada vez que ele passar por esse cara, ele vai estar pegando um item dessa lista. Vamos dar um run. Aí você perceba que cada vez que ele passa por um item na nossa lista, ele vai estar mostrando aí o valor de cada variável dessa. Então beleza, pessoal. Agora eu quero mostrar mais um tipo de exemplo de aplicação que você pode implementar num possível bot, que é a geração de uma senha randômica. E essa senha ela pode ter caractere, número, caractere especial, alfanumérico. Então, eu vou comentar novamente, para que ele não execute esse bloco que a gente fez. E eu tenho uma outra ação aqui, que eu vou buscar, chamada random, que é esse create random text. Vamos soltar ele para cá. E aqui a gente tem esses 4 tipos de parâmetros. Então esse primeiro ele vai gerar um caractere, né, alfabético de A a Z maiúsculo, esse daqui minúsculo, um número de 0 a 9 e aqui os símbolos. Então se você não quiser que a senha contenha um símbolo, é só você desmarcar. Caso contrário, você deixa dessa forma. Então vamos tentar imaginar um cenário onde você esteja trabalhando com uma lista de usuários onde o seu sistema precise criar senhas randômicas, senhas aleatórias. Então esse cenário que seria perfeito. Bom, e aí, lógico, se o sistema olha, o mínimo do tamanho de senha é 6 e o máximo 10. Vamos mudar um pouco aqui, vamos colocar que o mínimo seja 10 e o máximo 15. E o nome da variável eu vou colocar password random, rand, para não ficar muito grande. Vamos dar um save. Então tá a senha gerada aqui. Vamos dar um run, ver como que funciona isso a primeira vez. Então tá aqui a senha gerada. Se a gente der um run novamente, a gente tem um outro tipo de senha, uma outra senha, um outro conteúdo de senha. Então, o que a gente vai fazer agora? Quero mostrar mais um objeto para vocês, que é uma lista. Tá? Que foi exatamente o que esse objeto, no outro exemplo, ele gerou para a gente, só que agora a gente vai criar de forma explícita. Então vamos filtrar por list
E aqui a gente tem dentro de Variables, tem uma ação chamada Create New List. Então antes dele gerar nosso password, vou arrastar esse cara e vou chamar ele de Password List. Vamos dar um save. Tá bom? A lista foi criada. E o que eu quero fazer? Aqui eu vou simular como se a gente tivesse, no caso, 10 usuários, tá? Que essa informação ela veio de um outro sistema. Então eu tenho uma lista de interação. Eu volto a repetir, se você já é um desenvolvedor, você já entende disso. Se você não sabe, eu aconselho você a fazer alguns treinamentos sobre lógica de programação para que você então volte aqui e entenda tudo isso que eu estou falando. Então eu vou buscar por loop. E aqui eu tenho 5 tipos de ações. Eu vou selecionar esse loop aqui, a terceira opção. Vou jogar depois da criação da lista. Start from. Eu vou colocar 0, não tem problema. E eu vou colocar 10. Então, na verdade serão 11, né? Então eu vou colocar 9. Tudo bem. Incrementar de quanto? De 1. Ele vai produzir para mim um índice, uma variável chamada loop index. Não tem problema, deixa esse nome mesmo. Vou fazer, como a nossa lista está sendo criada antes do loop, é isso mesmo que eu quero. Eu quero que para cada interação desse loop, ele gere uma nova senha. Então eu vou jogar esse cara aqui para dentro. E toda vez que ele passar, essa variável password vai estar populada de uma forma diferente. E eu quero para cada senha dessa, que essa senha seja adicionada nessa lista. Então, deixa eu limpar aqui. Vamos buscar por list. E aqui eu tenho uma ação chamada add item to list. Eu vou jogar logo abaixo do create random text. Adicionar o item, qual é? É o password range, que é a senha randômica. Into list, a nossa lista password list. Vamos dar um save. Tá ok? E vamos rodar o bot e ver o que acontece. Então ele está passando, aqui do lado direito a gente vê as senhas sendo criadas e pronto, executou 10 vezes. A nossa variável loop index está com o número 10 aqui. E se eu clicar sobre esse objeto, essa variável password list, observe que interessante. A gente tem 10 objetos que foram as 10 senhas que foram criadas de forma randômica. Interessante, né? Porque aqui a gente consegue ver uma real aplicação do bot gerando uma senha para um sistema, até mesmo para um arquivo CSV, um arquivo de Excel, e aqui o céu é limite. Tá legal? Legal, pessoal. Agora vamos ver um pouco mais sobre lista, né? Lista é um assunto que a gente consegue explorar bastante, porque tem bastante aplicação relacionado com o desenvolvimento, né, de bots e automações. Então aqui eu acho que vale a pena a gente gastar um tempo. Na verdade, nem é gastar, né? É investir um tempo. Então tá. Eu acho interessante uma opção que a gente tem uma ação chamada de sort list. Então a gente consegue arrastar esse cara para cá, depois que a nossa lista já está preenchida, e a gente tem que selecionar a lista. Então vamos selecionar aqui o password list. O que esse cara faz? Como o próprio nome já fala, né? Ele faz a classificação alfabética dessa lista, tá? Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que a gente não falou, é a parte de debug. Tá? O que é o debug? É você conseguir colocar pontos de paradas no seu código quando aquele determinado momento ele ocorrer no seu código. Então, se você clicar aqui logo do lado esquerdo desse número, que é o número da linha, você vai ver que vai aparecer essa bolinha vermelha. Tá? Se você fizer isso, antes dessa ação ser executada, o código vai ser parado aqui, tá? Para que a gente consiga falar sobre isso. Então vamos dar um run, ele vai popular a nossa lista, o password list aqui do lado esquerdo, do lado direito já foi populado. Então a gente veja que o primeiro item é o NJPA, depois é o MQ. Então assim, ele não está ordenado de forma alfabética, tá? Então vamos dar um close, e para eu rodar, eu posso dar um run, mas se eu tivesse outras ações aqui que eu quisesse que fossem executadas passo a passo, né? Se você também é um desenvolvedor, você sabe o que eu estou falando, eu posso selecionar essa opção, ou eu seleciono o F10, a tecla do atalho aí do nosso teclado. Vamos dar um run, a gente não tem mais nada, e
vamos ver o que aconteceu. Password list. Você vê que ele ordenou a lista agora aqui, né? A lista ela está ordenada. Tem com certeza em algum momento que você vai precisar fazer isso. A gente consegue fazer uma outra coisa também, deixa eu comentar essa ação, que é o Shuffle List. O que é o Shuffle List? Ele é um embaralhamento, né? Ele deixa a lista, cada momento que você rodar isso, ele vai fazer um embaralhamento, né? De cada posição dentro dessa lista, dentro desse array. Então, vamos dar um save. Na verdade, faltou eu selecionar a lista. Clicar aqui, Password List, Save, e vamos dar um Run. Vamos ver o que acontece. A gente não conseguiu ver aqui, basicamente, porque ele já tinha rodado, né? Então vamos colocar um breakpoint novamente. Vamos dar um Run, antes dele fazer o Shuffle. Vamos selecionar aqui. Então a lista ela está dessa forma. Se a gente der um Run, você vê que ela já mudou de posição os elementos. Então também isso aqui é um tipo de aplicação que em algum momento você vai precisar utilizar isso. Tá legal? A gente também tem uma outra opção que a gente consegue entender aqui como que funciona, que é o Remove Item from List. Vamos jogar esse cara aqui. Então eu posso remover pelo índice, né? Começando, sempre é importante dizer que o índice é 0, o índice inicial, ou eu posso remover pelo valor. Como a gente está com valores randômicos, não vou testar por isso daqui, mas se fosse por valor, nesse próximo campo seria a gente colocar o valor que a gente quer que essa ação busque e retire para a gente da lista. Eu vou colocar aqui por index. Tá? Vamos colocar no index 5. Tá? No index 5, na verdade, é a linha 6, sendo que a nossa lista começa pelo índice 0. Vamos selecionar o Password List. E aqui é um ponto interessante, você vê que ele não gera uma nova lista. Essa ação está sendo executada em cima da própria lista, tá bom? Então vamos dar um save, vou colocar um breakpoint aqui. Quando ele atingir, a gente vai dar uma olhada no Password List e depois ver como que ficou. Beleza, então agora eu vou dar um Run. Ele vai adicionar os elementos na nossa lista. Vamos ver o Password List como está. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5. O quinto elemento é o BLRD. Vamos dar um Close e rodar. Vamos voltar no Password List. E o quinto elemento já não está mais lá. Ele removeu o elemento da lista. Então, galera, esse último exemplo aqui que eu quero mostrar para vocês da aplicação do uso de lista, vamos criar mais uma lista de password também. Eu quero mostrar para vocês uma outra funcionalidade para você selecionar e copiar e colar, bem prático, quando você precisa copiar de elementos já existentes. Eu quero selecionar do Create New List até esse End, tá? Eu posso clicar com o direito Copy, eu posso dar Ctrl C. Eu quero que ele cole logo acima desse Sort List. Vamos dar um Paste aqui. Então, aqui eu vou renomear essa nova lista, Password List, para Password List 2. Então, a gente vai criar um novo objeto. E aqui a gente vai utilizar esse mesmo loop de 0 até 9. E aqui também vamos criar um novo password. A gente vai estar armazenando essa mesma variável password, só que ao invés da gente adicionar nessa lista de cima, a gente vai estar adicionando na lista 2. Tá bom? Se a gente rodar, vai ser basicamente a mesma coisa que o processo fez na parte de cima e fez na parte de baixo. A diferença é que a gente tem agora duas listas, a lista 1 e a lista 2. Tá bom? Qual que é a aplicação que a gente vai fazer agora aqui? Deixa eu só comentar esse Remove Item from List, que não vai se aplicar para a gente agora. Eu vou usar uma opção aqui, uma action, que é chamada de Merge Lists. O que ele faz? Como o próprio nome diz, ele adiciona os elementos da lista 1 na lista 2 e cria um cara chamado Output List, ou o nome que a gente preferir. A gente pode até chamar de List 3. Vamos colocar aqui Password List e o Second List, Password List 2. Vamos dar o Save e vamos rodar. Vamos ver o que acontece.
Rodou, finalizou. A gente tem aqui a nossa list 3. Vamos abrir e vamos ver o que aconteceu. A gente tem os 20 elementos das nossas duas listas aqui. E por fim, quero mostrar uma outra opção, trabalhando com lista, que é essa opção chamada Clear List. Ela faz exatamente como o nome diz, né? Ela limpa a lista, removendo todos os elementos. Então o que a gente vai fazer? Depois que ele fizer o merge, eu vou mover depois, a gente vai pegar o password list. Então vamos jogar esse merge list para cima, né? Para ele fazer primeiro o merge e depois limpar. Vamos dar um Ctrl C, Ctrl V. E o password list, vamos selecionar o 2. O que eu fiz de errado aqui? Ah, tá. Save. Então a gente tem password list e list 2. Vamos salvar o nosso bot. Importante sempre a gente salvar, tá? Qualquer problema que você tenha com o seu Windows, você pode perder tudo que você fez aqui. Dá um run, vamos ver o que acontece. Já era. List 3. Temos os 20 objetos. E o password list e password list 2 estão vazios. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Por hoje é só. Mas eu tenho muito mais novidade aí para mostrar para você nas próximas aulas de Power Automate Desktop. Então fica de olho no nosso canal, que nos próximos dias eu pretendo lançar novos vídeos onde nós vamos ver como interagir com a parte web, aplicações desktop, manipular dados no Excel e transformar esses dados e muito mais. Se você não curtiu ainda esse vídeo aí, curte agora, é fácil. E se você não se inscreveu ainda no meu canal, dá aquela ajuda para que eu consiga voltar a criar novos conteúdos tão bacana quanto esse agora aqui para você. Beleza? Um abraço e até mais.